Queridos alunos, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, a gente vai falar agora um pouquinho mais de patrimônio. Eu falei para vocês anteriormente que existem 3 áreas da administração de materiais, que são as áreas estratégicas. Não estou falando que são as únicas áreas, não é isso. Mas são as áreas que o gestor que trabalha com estoques, ele precisa dar uma atenção toda especial a essas áreas. Tudo bem? Áreas da administração de materiais. Uma delas, já falamos até do ciclo dela, que é a parte de compras. A outra área que eu vou falar, eu já tinha definido anteriormente para vocês, eu vou falar mais dela agora, a parte do patrimônio. E a gente já falou também de uma outra área, mas eu volto a falar dela mais um pouquinho mais na frente, que é o almoxarifado. Tudo bem? Então, o setor de compras é estratégico, é importante. Já falamos que comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Já falamos do ciclo de compras, já falamos do perfil do comprador, já falamos da seleção de fornecedores, já falamos das características da compra, já falamos quem é a autoridade que autoriza a compra, que é o administrador financeiro, né? Falamos disso tudo, né? Falamos do almoxarifado, que é aquele local onde a gente recebe os estoques. A gente vai falar um pouquinho mais dele, mas agora, em especial, eu quero falar do patrimônio. A gente já falou que patrimônio de uma empresa são os bens, são os estoques, as máquinas, os equipamentos, os veículos. Mas aqui a gente faz uma abordagem um pouquinho mais técnica, principalmente relativa a controle patrimonial, que é uma parte importante dentro do nosso trabalho. Lembrando que patrimônio, na nossa ótica, patrimônio vai entrar aqui, ó, todos os recursos materiais. Todos os recursos materiais vão entrar na parte do patrimônio. Seja um recurso patrimonial mesmo, que a gente já definiu, vai voltar a definir, instalação, equipamento, máquina, móveis e utensílios, sejam os estoques. Ou seja, preciso dar uma atenção toda especial para esses aqui. Controle, preciso fazer tombamento, que a gente vai aprender o que é. Preciso fazer o registro em livros próprios. Se for dar baixa no livro, se for alienar, vender também. E assim sucessivamente. Beleza? Vai lá, patrimônio. Põe comigo na tela. A concepção econômica do patrimônio, professor, concepção econômica do patrimônio é. O que significa isso, professor? Sob aspecto científico, observando os bens econômicos ou riquezas conjuntas constituem todo o patrimônio pertencente às pessoas naturais, às entidades públicas, às sociedades privadas, com ou sem personalidade jurídica e constituem os patrimônios particulares. Fechando aqui em mim. Como eu também sou professor de contabilidade, lá na contabilidade a gente ensina um conceito básico. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Isso é um conceito contábil. No conceito mais econômico, são os bens. Os bens da pessoa física, os bens da empresa, né? Eu estou dentro do estúdio, tem computador, tem monitor, tem filmadora, tem mesa, tem cadeira. Tudo isso é o quê? Patrimônio. É o patrimônio da entidade, é o patrimônio da organização. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Em outras palavras, é o conjunto das riquezas, dos bens econômicos de uma pessoa física, de uma entidade pública, de uma sociedade, de uma empresa, etc. Também podemos dizer que patrimônio de uma pessoa ou entidade é o complexo de bens econômicos que podem, de fato ou de direito, dispor em seu próprio interesse. Não podemos esquecer que o capital é entendido como a fonte do patrimônio. Fechando aqui, ó. Patrimônio é uma coisa que eu posso dispor e alguma coisa que pode ser transformada também em dinheiro. Alguma coisa que pode ser vendida. Alguma coisa que tem valor. Alguma coisa que deve ser objeto de controle. Alguma coisa que deve ser objeto de avaliação. Deve ser objeto de cuidado do gestor que trabalha com a parte de recursos materiais. E a fonte principal para ter filmadora, para ter monitor, para ter computador, para ter mesa, cadeira, qual a fonte principal? Capital. Comecinho do curso, capital, trabalho, recursos. Recursos da natureza,
As pessoas trabalhando, capital para bancar tudo. Quem é que aglutina tudo isso? Empresa, organização. Então, a fonte para ter patrimônio é capital. A fonte para ter patrimônio é investimento. Investimento financeiro. Beleza? Tranquilo? Show? Então, ó, próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Constituição do patrimônio. Fazem parte as terras, os imóveis, os mobiliários, mesa, cadeira, máquina, motor e aparelho, os veículos, as ações da empresa, os bens de natureza industrial e comercial, semoventes. Semoventes são animais. Semoventes são animais, bichos, aeronaves, equipamentos diversos. Fechando aqui em mim. Semovente é bicho, é animal. Quando eu comecei a estudar contabilidade, isso há muito tempo atrás, vou falar um ano aqui, você vai assustar. Estou conservado assim, mas sou coroa já, né? 1988. Primeira experiência que eu tive com contabilidade. A parte, quando o professor falava de semoventes, eu cheguei atrasado. Eu não sabia o que era semoventes. Moral da história, o professor falou semoventes o curso inteiro, eu tive dificuldade de perguntar, porque eu era muito tímido, sou até hoje, menos um pouco, mas sou tímido, naquela época eu não sabia que era semoventes. Semoventes significam seres que se movem, animais. São patrimônio? São. Pet shop, os bichos, os animais de raça, são caros. Eu tenho uma cachorrinha, uma cadelinha, uma Golden Retriever. Pensa na manutenção dessa cachorra como é caro. Os banhos como são caros, as vacinas como são caras. Por quê? Porque é patrimônio. Patrimônio pessoal. O pet shop me vendeu. Patrimônio do pet shop. Pensa, por exemplo, numa empresa, num abatedor, os bois, numa fazenda. Tudo isso representa o quê? Patrimônio. Beleza? Próximo. Dentro do nosso contexto, olha só. Cumpre ao Departamento de Administração de Material da empresa do órgão público, no que concerne a material permanente em uso, cuidar, olha só, da localização, preciso saber onde esses bens estão, do recolhimento, da manutenção e da redistribuição desse material. Tudo isso cumpre ao Departamento de Administração de Materiais, bem como a emissão dos termos de responsabilidade que conterão os elementos necessários à perfeita caracterização do bem. Fechando aqui em mim. Todos os bens patrimoniais de uma empresa privada, todos os bens patrimoniais de um órgão público serão objeto de controle. Preciso localizá-los, preciso ver onde é que esses bens estão, né? Preciso analisar o estado de conservação desses bens. Eu tenho que ter um termo de responsabilidade, ou seja, eu preciso identificar o responsável por aquele bem, debaixo de qual setor aquele bem está, quem é o responsável por aquele bem, e assim sucessivamente. Todos os bens são bens patrimoniais. Preciso fazer um controle desses bens. Precisa ser um controle minucioso dos bens. Beleza? Cuidado com isso, hein? Tranquilo? A gente fez a primeira abordagem patrimonial, que é a abordagem de estoque. Mas a administração de recursos materiais e recursos patrimoniais não se restringe a estoque. Guarda essa informação, beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Para efeito de identificação e inventário, os materiais permanentes receberão números sequenciais de registro patrimonial. Todos os materiais permanentes vão receber números de registro. E esse registro patrimonial vai ser em livro próprio ou livro informatizado. Ou seja, tombamento do bem. Fecha aqui em mim. Aqui eu tenho uma cadeira. Ó a cadeira. Isso aqui é uma empresa privada, né? O meu amigo aqui não colocou o selo. Mas geralmente numa cadeira, numa mesa, geralmente numa empresa, não é? Ou mesmo no serviço público, tem uma plaquetinha escrita patrimônio com um número sequencial. Essa plaquetinha com o número sequencial, desde que o bem seja plaquetável, tem um tamanho que dê para você plaquetar, significa dizer que esse registro vai ser um registro daquele bem, e esse registro vai ser feito no livro próprio, seja um livro escrito, seja num livro informatizado. Esse registro desse bem, esse número de série, neste livro escrito ou informatizado, vamos chamar de tombamento.
os bens permanentes de uma empresa, os bens permanentes de uma organização serão bens tombados. Tombados. Tombamento significa o quê? Controle. Tombamento significa o quê? Registro. Volta lá. Acompanhe comigo na tela. O número do registro patrimonial deverá ser aposto ao material. Deve estar grudado no material. Deve estar numa plaqueta. Em número sequencial para cada unidade. Mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. Fixada em parte mais visível do bem. Professor, além de fazer este tombamento, eu preciso fazer o registro patrimonial desse bem? Sim. Veja bem, a gente vai estudar aqui agora que todos os bens devem ser tombados. Vai ter que ter um número de registro, vai ter que ter um número, e esse número vai estar posto. Todos os bens têm que ser tombados. Sejam os bens plaquetáveis, que a gente vai aprender que são os bens maiorzinhos, com a dimensão maior. Sejam os bens não plaquetáveis. Aqueles que não vai ser possível a gente, vamos dizer assim, a gente colocar uma placa, mas a gente vai fazer uma gravação. Daqui a pouco eu falo disso. Então, os bens vão estar tombados. Significa dizer que esses bens têm um número de registro e eles vão estar registrados num livro próprio. Seja um livro manual, seja um livro formatizado, como eu já abordei com você. Uma coisa muito interessante, que esse tombamento é um controle. Controle patrimonial. Quem é que faz esse controle patrimonial? O pessoal que trabalha com administração de materiais relativo a patrimônio. Detalhe, se um bem é vendido, quando o bem é vendido, a gente vai chamar isso de alienação. Alienação significa venda. Quando o bem é vendido, ou quando o bem, por exemplo, é um inservível, não serve mais, estragou, depreciou. Isso aqui tem que estar também no livro atualizado. Lá no registro próprio tem que existir uma atualização desses bens aqui. Tem que estar tudo atualizado. Foi vendido? Foi alienado? Por exemplo, vender um bem da administração pública, é complicado. Por quê? Porque é uma coisa que demanda de uma autorização lá do órgão, tem a lei de licitações, quando a administração quer vender alguma coisa, é mais burocrático. Vendeu? Faz o registro, atualiza o registro. O bem é um inservível. É um computador que quebrou, que estragou, que não serve mais. É comum nos órgãos públicos, está guardado lá, ó. Está lá no permanente, lá, quebrado, estragado. Porque mesmo nos órgãos públicos, dar baixa num bem desse não é fácil. Porque existe uma grande responsabilidade em cima disso. Então, muitas vezes, quando é um inservível, você não dá baixa, continua lá, mas está guardado, está inservível. Está lá num depósito lá que é só para isso, para essas coisas que não servem mais. Então, em órgão público, isso é muito comum, porque a responsabilidade que você tem sobre os bens é muito grande. Você tem um hospital, você tem várias cadeiras quebradas. Exemplo, está lá no depósito guardado lá, mas está lá. Faz parte do patrimônio, porque você dá baixa não é uma tarefa fácil, porque é um inservível. E se é um inservível quebrou, muitas vezes alguém tem uma responsabilidade. Então, às vezes, prefere colocar jogado lá, continua no livro registrado, no registro formatizado, do que realmente dar baixa naquele bem. Mas o correto numa empresa privada é dar baixa naquele bem. Não serve mais? É um inservível? Dá baixa aqui no livro. Tem um livro atualizado, com realmente aquilo que a empresa tem. Beleza? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Olha os bens plaquetáveis. Mesa, cadeira, computador, um móvel, um utensílio, uma máquina, um equipamento. Vamos colocar uma plaquetinha lá. Vai ter na plaqueta o nome da empresa, você vai ter escrito patrimônio e você vai ter o número de série daquele bem. Então, todo bem que dá para você colar, pôr uma placa, uma plaquetinha. Aí você tem um bem plaquetado, que dá para colocar plaquetinha.
Você tem um ano de fabricação desse bem, no meu exemplo 95, você tem um número sequencial e você tem um dígito verificador. Fechando aqui em mim. Na cadeira, dá para colocar isso. Aqui não tem não, mas deveria ter. Ô meu filho, providencia aí, tá, a plaqueta. Tá bom? Ele fez assim, tranquilo? Então, olha só, providencia a plaqueta. Quando não é possível colocar isso no bem, pregar, puf! Você já viu isso por aí, patrimônio, você já viu. Serviço público, você já viu. Hospital, escola, ministério, você já viu isso, tudo bem? Quando não é possível, o que você vai fazer? Você vai gravar aquele número. Quer ver? Próximo lá. Muitas vezes, nós temos, para equipamentos sensíveis e equipamentos de pequeno porte, não é fixado uma plaqueta. Mas tem o mesmo número sequencial controlado pelo setor de patrimônio, gravado no bem. Um instrumento cirúrgico, um instrumento odontológico, um extrator de grampos. Próximo aí. Aí, ó, você vai ter a mesma coisa. Só que em vez de você ter um negócio pregado, colado, você vai ter o quê? Um registro, só que é algo gravado. Consegue entender? Exemplo, fecha aqui em mim. Suponha, né, faz de conta que esse pretinho é a plaqueta. Faz de conta. Se esse bem aqui, que é o negócio do ar-condicionado, ele fosse menorzinho, não dava para colocar a plaqueta. Isso aqui não é plaqueta, não, é só um exemplo, tá? Isso aqui é um negócio que fala do ar-condicionado, etc e tal, quantos BTUs, não sei o quê, modelo, etc e tal. Mas vamos supor que seja plaquetinha. Para um bem menorzinho, para um bem pequenininho, não dá para colocar uma plaqueta muitas vezes. O que acontece? Você pega e você grava no bem. Tu já viu aquele extratorzinho de grampo? Aquele extratorzinho de ferro? Como é que você vai pregar uma plaqueta ali? Tem como. Você grava. Você faz uma gravação. Mas tem que ter o registro do mesmo jeito. O bem tem que estar tombado e tem que estar registrado também no livro próprio. Isso é importante, isso tem que acontecer. Beleza? Volta lá. Então, os bens não plaquetáveis, né? Você vai ter lá o ano de aquisição do mesmo jeito, número sequencial, dígito, verificador. Beleza? Próximo. Acompanha comigo na tela. Controle de estoque. Fecha aqui em mim. Tombamento e registro no livro é para bem patrimonial. É para bem relativo ao permanente da empresa. Aquilo que a empresa tem para usar. Tem que ter controle? Tem. Tem que ter controle no livro? Tem. Tem que estar tudo registrado? Sim. Tiver alienação, venda, tiver baixa, tem que estar tudo ok. Com relação a estoque, tem que ter controle? Também. Da quantidade, de onde está, quem recebeu, se foi vendido, se não foi. Também tem que ter controle. Quem faz esse controle? Pessoal do patrimônio. Só que eles usam instrumentos diferentes. Volta lá. Acompanhe comigo na tela. A palavra estoque pode ser definida genericamente como a quantidade de mercadorias que uma empresa dispõe. Eu preciso constantemente fazer o inventário, inventariar, fazer a contagem física dos itens de estoque. Contagem física é atividade que visa o estabelecimento de auditoria permanente de estoques em poder do almoxarifado. Essa palavra auditoria permanente está no sentido de controle, objetivando garantir a plena confiabilidade e exatidão dos registros contábeis e físicos. Preciso saber quantos itens em estoque a empresa dispõe. Preciso saber quantos itens em estoque a empresa tem. Essencial para que o sistema funcione com a eficiência requerida. Fechando aqui em mim. Outro assunto relativo a controle de estoque é a contabilidade. A contabilidade, a gente também tem que registrar, só que não apenas o valor de quantitativo, mas o valor de cada item. Ano a ano, cada item de estoque, quando vai fechar o balanço patrimonial, tem que constar no balanço patrimonial, o que a gente vai chamar de estoque final. Então, esse controle que a gente vai fazer de inventário, de contagem física, ele é importante para efeito de controle da quantidade de estoque que a gente tem, e ele é importante também para efeito depois de você fazer e fechar os demonstrativos contábeis. Balanço patrimonial, em especial, que precisa do estoque final para haver um fechamento. Porque estoque também faz parte do patrimônio. Estoque também é um bem patrimonial. Beleza? Sem dificuldade? Próximo. Dentro dessa ótica, nós vamos ter inventário físico. O que é isso, professor? É geralmente efetuado de dois modos. A gente tem um inventário físico periódico, ou a gente tem, né, um inventário que a gente chama de rotativo.
Então, inventário periódico também vai ser chamado de inventário geral. É mesmo, professor? É. Ou seja, esse inventário vai me ajudar no controle. Esse inventário vai me ajudar na contagem física dos itens de estoque para fazer o controle adequado dos itens de estoque. Então, inventário. A gente tem inventário periódico geral. Vou até escrever aqui, daqui a pouco ele fecha aqui em mim. Inventário. A gente chama isso aqui de inventário físico. Nesse inventário físico, a gente tem duas modalidades. Nós temos o inventário periódico ou inventário geral, tudo bem? E a gente tem também um inventário que a gente chama de inventário rotativo. Rotativo. O primeiro aí da lista é o inventário periódico. Quando, em determinados períodos, normalmente no encerramento do exercício, ou 2 vezes por ano, faz-se a contagem física de todos os itens de estoque. Para tudo para contar estoque. Exemplo, a empresa X determina a parada de todo o processo operacional. Não recebe nada por enquanto, não produz nada, não despacha nada, reúne 2 dias, um dia, né, toda a sua equipe para contar todos os itens de estoque, sem sofrer qualquer interferência e sem erros. Inventário periódico, inventário geral. Fecha aqui em mim. Então, inventário periódico e inventário geral, 1 ou 2 vezes por ano. Faz-se a contagem física de tudo. Contagem física e, além da contagem física também, faz-se uma conferência de tudo que a empresa tem. Será que aquilo que a empresa tem é igual àquilo que está registrado lá nos livros? Aquilo que a empresa tem de estoque para vender é aquilo que está no computador? Vamos conferir? Vamos contar um a um? Aí, característica do inventário periódico e inventário geral. Para todo o processo, para todo o trabalho, para todos os setores, para o recebimento, para a expedição, fecha. Já viu a empresa? A empresa X fechou para balanço e vai reabrir com novas, né? Está fechado para contar. Está fechado para fazer contagem física. Você já viu alguma publicidade em cima disso, não já? Os caras fazem até propaganda. Ó, você vai na loja não, mas está fechado. Está fechado não é para ter promoção, não é para isso. Está fechado para contar. Aí, consequentemente, bota os 3, 4 produtos da promoção também, já usa como jogada de marketing, jogada de publicidade, propaganda, e está tudo certo. Mas, geralmente, é para contar. Inventário periódico e inventário geral. A empresa parou, fechou tudo? Esse inventário aqui. Próximo. Acompanhe comigo na tela. Inventário rotativo. Ou, a gente pode chamar também de inventário permanente. Olha só, acompanhe comigo aí no slide. O inventário rotativo e o inventário permanente. Permanentemente se conta os itens em estoque. Nesse caso, faz um programa de trabalho de tal forma que todos eles sejam contados pelo menos uma vez dentro do período fiscal, normalmente 1 ano. Uma de suas principais características é o aprimoramento contínuo da confiabilidade. No inventário rotativo não há necessidade de ser feita nenhuma parada no processo operacional, pois ele concentra-se em cada grupo de itens em determinados períodos. Fecha aqui, ó. Inventário permanente é um inventário que cada item é contado pelo menos uma vez por ano. Detalhe interessante, não é? Você faz uma contagem, não precisa haver uma parada nos processos da empresa. Não precisa parar os processos. Vou colocar aqui no plural, não precisa haver uma parada nos processos. Significa dizer que, em vez de parar e contar tudo de uma vez, uma equipe conta uma parte, no outro mês a outra parte, no outro mês a outra parte, no outro mês a outra parte. Né? Você faz um rodízio.
Por isso que ela é permanente, rotativo. Você conta partes por ano, de forma que no final do ano você já contou e conferiu tudo, mas não precisa parar o processo produtivo, não precisa fechar a empresa para balanço, não há essa necessidade, não precisa de fazer publicidade em cima disso, para ser mais claro para você entender. Entendeu? Coloca lá um exemplo lá, coloca na tela lá. Olha só, este procedimento é mais vantajoso e econômico em razão de não haver a necessidade de paralisar a fábrica e de permitir melhores condições e tempo para análise de problemas, bem como para aperfeiçoar os sistemas de controle. Próximo. Aí eu dou um exemplo para você aí, ó. A empresa Y possui 50 tipos de materiais diferentes em estoque. Adotando o inventário rotativo, ela conta em janeiro 20 dos seus itens. Tudo bem? Em maio, 10 dos seus itens. O que mais, professor? Em setembro, 15 dos seus itens. Em novembro, ela conta mais 5 dos seus itens. O que significa dizer? Significa dizer que no final do ano ela contou tudo. Tudo bem? Dentro desse contexto, essa divisão de meses e quantidades é feita de acordo com o que seja mais conveniente para a empresa, que realizará o seu planejamento conforme suas necessidades. Se a empresa Y adotasse o modelo de inventário periódico, esses 50 itens seriam todos contados nos últimos dias de dezembro de uma só vez. Fecha aqui em mim. A empresa Y tem 50 itens de estoque diferentes. Se ela quiser contar tudo de uma vez, geralmente, lá no finalzinho do mês de dezembro, ela vai ter que fazer um balanço, vai ter que fazer uma contagem física de tudo. Ela vai parar todo o processo de trabalho e vai fazer um inventário geral, periódico, no final de um período. Se a mesma empresa optar pelo inventário rotativo ou inventário permanente, ela pode fazer diferente. Janeiro, olha aqui, cameraman, ela conta 20 dos seus itens. Maio conta mais 10. Setembro conta 15. Novembro conta 5. Se a gente somar aqui, ó, 30, 45, 50. Contei os 50 itens pelo menos uma vez por ano. Inventário rotativo ou inventário permanente. Qual a principal vantagem? Não precisa haver uma parada nos processos. Os processos continuam normalmente. A venda continua normalmente. O recebimento continua normalmente. A expedição continua normalmente. A compra continua normalmente. O atendimento ao cliente continua normalmente. Moral da história: este controle, para efeito de inventário físico, para efeito de controle de estoque, deve ser feito. E a empresa vai adotar aquele controle que ela considerar o controle mais conveniente. Então, dentro desse contexto, nós temos o nosso inventário físico, que nada mais é do que uma contagem e conferência física dos itens de estoque. Dos itens de estoque. Contagem e conferência dos itens de estoque. Beleza? Fácil? Sem dificuldade?